Oi, pessoal! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas aí a mais uma aula de biologia aqui do nosso cursinho. Nós estamos aí chegando na reta final, né? As aulas estão quase no fim, né? O nosso conteúdo, mas vamos aí dar continuidade, então. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a organização celular, sobre os diferentes tipos de células que existem e como que surgiu a célula, né? De onde veio, como que aconteceu, né? A formação da célula, né? Da célula que é a unidade da vida, né? Então, bora comigo. Bom, pessoal, é uma pergunta que eu não canso de fazer para vocês, né? O que é uma célula? O que é a célula? O que vem à mente de vocês quando eu falo em célula? Bom, geralmente o que vem aí na cabeça da gente, quando a gente fala em célula, é aquela imagem, né, de uma bola com outra bolinha dentro e um material gelatinoso dentro, né, aquela forma padrão da célula que a gente vê muito nos livros. Mas essa imagem não necessariamente ela corresponde, né, à realidade quando a gente vai ver a fundo os diferentes tipos de células que existem. Então vamos lá, vamos definir isso biologicamente de novo. O que é a célula, né? A célula é a unidade morfológica, ou seja, a unidade que dá forma, e funcional, que dá a função dos seres vivos, tá? Então, é o compartimento aí onde a vida acontece, onde nós temos todas as reações químicas que permitem que a vida se manifeste, né? Nós temos aí dentro da célula o material genético que vai passar as informações genéticas adiante e permitir aí a perpetuação da vida, né? Então, a célula é esse compartimento, essa unidade que dá função e que dá a forma, né, dos seres vivos. E diferente daquela imagem que eu comentei no início, que eu comentei, né, de uma bola com material gelatinoso dentro e um núcleo, né? A célula ela apresenta diversas formas, né? Aqui eu trouxe essa imagem, aqui como vocês veem, é bem diversificada. Aqui nós temos uma bactéria, né? Formada por uma única célula. Olha só como é que ela é diferente dessa outra imagem, por exemplo, que são algas. São algas, né? Unicelulares. E aqui a gente tem uma variedade de forma, né? Aqui eu tenho um protozoário, que é uma giardia. Inclusive causa uma doença chamada giardíase. E aqui nós temos diversas células diferentes que fazem parte do nosso corpo, o corpo dos animais, né? E aqui nós temos células de defesa, nós temos células do intestino, nós temos hemácias, que são as células sanguíneas, nós temos os neurônios, aqui o neurônio, que é uma célula nervosa, células musculares, células reprodutivas, né? Aqui nós temos o espermatozoide. Então vejam que a célula pode apresentar diferentes formas, ela não é uma estrutura padrão, ela pode aí, apresentar diversas formas de acordo com a função que ela vai exercer no organismo, né? No organismo multicelular, que nós temos seres unicelulares, né? Onde a vida dele toda está consistindo aqui nessa única célula, como é o caso da nossa simpática giardia. E nós temos os seres multicelulares, que vão ser compostos aí de diferentes tipos de células, que é o nosso caso. Beleza? Então, tá entendido esse conceito de célula? Vamos seguir. Nós temos dois tipos celulares fundamentais, galera. Vocês já devem ter escutado por aí, né? Nós temos as células procariontes, que estão presentes nas bactérias e nas árqueas. As árqueas, elas têm uma carinha de bactéria, né? Elas têm uma forma de bactéria, mas elas são um pouco diferentes. Elas são seres que vivem em condições muito extremas. Elas são chamadas até de extremófilas, porque elas vivem em condições, gente, que nenhum ser vivo jamais conseguiria. Temperaturas altas, radiação, acidez, altos níveis de acidez, altos níveis de salinidade, né, de sal. Então, elas vivem realmente onde ninguém conseguiria, né? Por isso que elas são chamadas de extremófilas. E as células eucariontes, que é todo o resto da galera que é viva, tá, gente? Então, o que vocês precisam gravar? Falou em procarionte, gente,
eu estou falando de bactéria e de árquea. O resto, fungo, planta, animal, alga, é tudo eucarionte, beleza? Então aqui tem uma imagem para vocês, esse daqui é uma imagem de uma árquea, né? São unicelulares, né? Os procariontes, gente, importante dizer, são todos unicelulares, ou seja, eles só são constituídos de uma célula. E aqui, ó, nós temos uma bactéria. Do outro lado, né, os eucariontes, que é todo o resto da galera que é viva, como eu já disse, né? Então, temos uma diversidade enorme aí de seres vivos que possuem células eucariontes. Bom, pessoal, aqui eu trouxe um modelo dessas células para vocês identificarem as diferenças que a gente tem entre elas. Né? Aqui, em primeiro lugar, a gente tem a célula procarionte, que é a célula das bactérias e das arqueias, e a célula eucarionte, né? Deem uma olhada aí, deem uma pausada no vídeo e vê se vocês conseguem identificar as diferenças, né, dessas células, que eu vou comentar agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que notar, pessoal, é que na célula procarionte, né, que é essa daqui, ó, nós temos uma coisa muito importante aqui, ó, que você bate o olho e você vê. Tá vendo essa cordinha azul, esse círculo azul que tá aqui? É o material genético da nossa bactéria aqui, ó, da nossa célula procarionte, tá? Ele é um DNA que ele é circular, forma um círculo, né? Mesmo que irregular aqui, ele é ligado uma ponta na outra, diferente das nossas células, por exemplo, o nosso DNA ele é em formato de fita, vocês já devem ter visto isso também em aulas anteriores. E uma coisa principal, uma diferença básica aqui entre essas duas células. A célula procarionte não tem núcleo, tá? Então, esse material genético, ele fica solto no citoplasma. Ele fica aí boiando nesse citoplasma, tá? Diferentemente da célula eucarionte, gente, que a célula eucarionte, ela tem um núcleo, né? Nós já comentamos sobre isso. E o núcleo, ele tem a função de guardar mesmo o material genético. Então, o material genético, ele fica aqui dentro do núcleo, tá? Ele está separado das outras coisas que estão dentro da célula. Então, aqui fica o nosso material genético das células eucarióticas, né? Que é o nosso caso, nós temos células eucariontes. Outra diferença importante, pessoal, a célula procarionte, você pode ver que ela tem bem menos estruturas, né, no seu interior, só tem umas bolinhas aqui, ó. Uma estrutura aqui meio doida. E só, não tem muita coisa não. Já a célula eucarionte, a gente vê uma enorme quantidade de estruturas preenchendo todo o citoplasma dessa célula, né? Nós temos aqui as organelas, né, pessoal? As mitocôndrias, o lisossomo, centríolo, ribossomos, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático. Então, uma série de organelas aí que vão ser responsáveis por determinadas funções, né, que vão ajudar aí a célula a funcionar. Na célula procarionte, a gente não tem isso. A única organela celular presente na célula procarionte, gente, é o ribossomo, tá? O ribossomo é essa bolinha verde aqui, ó, que é usado o quê? Na síntese de proteína, né? O ribossomo, então, ele é a única organela que tem na célula procariótica. Então, essas são as diferenças principais, pessoal. A presença do núcleo, guardando o material genético na célula eucariótica, e a presença de organelas, né, na célula eucarionte. Basicamente, essas duas coisas que vocês precisam gravar para diferenciar um tipo celular do outro, tá joia? Mas uma semelhança, né, entre elas, na verdade as provas focam mais na diferença que tem entre elas, mas uma semelhança é essa organização mesmo, de membrana e citoplasma, né, que as células possuem. Mas foca na diferença, que é sucesso. Então aqui, ó, eu fiz um resuminho para vocês, ó, dá um print das principais diferenças entre a célula procarionte e a célula eucarionte, beleza? Então, é tudo aquilo que eu já falei mesmo. Esse resumo é só para facilitar a vida de vocês.
E agora eu pergunto, gente, quem veio primeiro? Quem surgiu primeiro na história da vida, né? A célula procarionte ou a célula eucarionte? O que vocês acham? A partir do que a gente viu aí. Para isso, a gente vai conhecer um pouco mais, né, de uma outra teoria, a teoria heterotrófica. Gente, o que essa teoria diz? Essa teoria diz que provavelmente o primeiro ser vivo ele foi um procarionte, né? Um procarionte anaeróbico, ou seja, anaeróbico é o quê? Que não necessita de oxigênio para viver, para fazer as suas funções vitais. E heterotrófico, tá? Ou seja, ele não era capaz de produzir o seu próprio alimento, ele precisava obter a sua energia de outras fontes, né? E aqui nesse caso, esse ser, né, ancestral, ele produzia, né, sua energia através da fermentação, que é um processo também que a gente já estudou lá atrás. Então, para a gente entender melhor essa história, a gente vai ter que voltar lá na Terra primitiva, tá? Voltar muitos bilhões de anos atrás. Onde que estava rolando essa Terra, gente? É só tiro, porrada e bomba. O que tinha? Vulcões em erupções constantemente, tempestades gigantescas com muitos trovões e relâmpagos e chuva de meteoro caindo na Terra. Então era esse o cenário, né? Uma coisa bem apocalíptica, mas ainda não existia vida, né? É preciso entender que nessa época a atmosfera da Terra primitiva ela não tinha oxigênio, ela tinha não tinha oxigênio livre, né? Como tem hoje na atual Terra. Então tinha o quê? Gás carbônico, nitrogênio, hidrogênio e vapor de água. Na parte terrestre, aí nós temos alguns lagos, alguns mares primitivos. Então, o que aconteceu? Quem que sugeriu essa teoria heterotrófica? Foram dois caras, né, chamado Oparin e Haldane, não sei se eu estou falando o nome deles certo, né? Talvez vocês vejam esses nomes por aí, né? Um inglês e um russo, esse é o sobrenome só deles que eu falei. Então, pessoal, o que esses caras acreditavam? Né? Que era possível formar alguns compostos orgânicos a partir desses ingredientes aí que a gente tinha nessa terra primitiva, né? Que eram esses gases, a água, as descargas elétricas que vinham, né, das tempestades e a luz do sol. Então, eles acreditavam que reações poderiam acontecer e através dessas reações poderiam se formar alguns compostos orgânicos mais complexos, né? Então, né, a gente tem aí nesses lagos primitivos a formação de açúcares mais simples, de aminoácidos mais simples. Daí é comum, né, ver esses lagos primitivos, esses mares primitivos, chamados de sopão nutritivo, porque tinham muitos açúcares e aminoácidos que estavam se formando aí a partir desses ingredientes que a gente tinha na Terra primitiva. Então, esses compostos, né, os aminoácidos, os açúcares, eles poderiam se aglomerar e ser envoltos aí por uma película e formar, assim, tipo um protótipo da célula, né, uma célula primitiva, né, um compartimento. Aí essa estrutura seria o ponto de partida para nossa célula que a gente conhece hoje, né? As nossas células que a gente conhece hoje. Seria como se fosse uma estrutura ancestral aí que vai originar tanto as células procariontes quanto as células eucariontes, como se fosse uma versão mais antiga de um modelo, né? A gente tem aí, por exemplo, um celular, né? A gente tinha aquele celular tijolão super grande, sem muita coisa. E aí, com o tempo, né, a gente foi entendendo como é que funcionam as coisas e construindo celulares melhores, né? É mais ou menos essa lógica, né? Com a evolução, essas células elas foram se aprimorando, né? Elas foram melhorando a sua estrutura e permitindo, né, o surgimento de outras formas de vida. Então, essa teoria ela já foi testada, né? Vários cientistas já fizeram experimentos simulando as condições da Terra primitiva e foi possível verificar que realmente dá para formar esses compostos mesmo e aí que está a origem da vida, né? Nessa situação.
É importante ressaltar, gente, que isso demorou bilhões de anos para acontecer, né? Então, isso tudo vai acontecendo de forma muito lenta, né? Há 3,5 bilhões de anos atrás, então, surge esse primeiro ser vivo, né? Mas bem mais simples. Mais ou menos 1 bilhão de anos que vai surgir a célula eucarionte, né? Então, primeiro, quem veio respondendo essa pergunta, quem veio primeiro, quem surgiu primeiro na história da vida foram as células procariontes. A célula eucarionte, ela vai surgir só bem mais lá na frente, né, da história evolutiva. E aí eu deixo uma pergunta para vocês agora. Qual a vantagem, né, de se ter uma célula, de surgir uma célula? Por que se formou esse compartimento aí? Vamos pensar, gente, imagina que você tem diversas substâncias dissolvidas aí nesse mar primitivo. Quando a gente forma um compartimento dentro dessa sopona, desse caos que está acontecendo, fica muito mais fácil de controlar as reações que estão acontecendo, né? De controlar e de organizar as reações que estão acontecendo. Então, olha a vantagem do surgimento da célula. Ela permite, né, um maior controle e uma maior organização dessas reações que estavam acontecendo ali nesse sopão nutritivo que eram os mares primitivos. Então, dessa forma, a vida fica viável de acontecer, né? Tem uma estrutura ali onde eu vou ter várias reações acontecendo de um modo que é possível controlar melhor. Beleza, gente? Então, é isso. Aqui eu tenho uma imagem que mostra melhor isso acontecendo, né? Todas essas reações, a luz do sol, aqui as tempestades, as substâncias aí que vão reagir entre si e vão formar esses compostos complexos que depois vão originar aí a nossa célula ancestral. Show, galera? Então, vamos continuar aqui com mais uma teoria importante quando a gente está falando de célula, né? Essa teoria que eu vou trazer para vocês agora é a teoria da endossimbiose. A teoria da endossimbiose, gente, ou teoria endossimbiótica, o que significa endossimbiose? Endo significa dentro e simbiose nada mais é que uma relação entre dois seres, uma relação muito íntima, onde os dois seres saem ganhando nessa relação, né? Nenhum perde. Ela é benéfica para ambos os lados. E essa teoria da endossimbiose, ela foi desenvolvida por uma mulher, né, a Lynn Margulis, e ela explica o surgimento das mitocôndrias e dos cloroplastos nas células eucarióticas, né? Lembrando aqui que a gente já viu a célula eucariótica, aqui eu tenho uma imagem, então ela possui núcleo e organelas. E essas organelas das quais estou falando estão aqui, ó, o cloroplasto, que só é presente nas células vegetais, tá? Vai ser responsável pela fotossíntese, que a gente já estudou também, e as mitocôndrias, gente, que nós já estudamos, tivemos uma aula que a gente falou super de mitocôndria, que a mitocôndria vai ser responsável pela produção de ATP, né, através daqueles processos que nós vimos de respiração celular. Então, são duas organelas extremamente importantes aí para nossa célula eucariótica, beleza? Então, a teoria da endossimbiose vai explicar o surgimento dessas duas organelas. Vamos lá para senta que já vem história. Então, aqui eu tenho uma representação esquemática da endossimbiose. Vamos recordar aqui a estrutura da mitocôndria e do cloroplasto. Eles são até bem parecidos, tá? Lembra lá que eu falei para vocês nas aulas de fotossíntese, na aula de respiração celular, que a mitocôndria, ela tem DNA, né? Ela tem DNA. Guarda essa informação. E ela possui duas membranas, uma membrana interna e uma membrana externa. O cloroplasto é a mesma coisa, gente. Ele também tem DNA e ele também tem uma membrana interna e uma membrana externa, ou seja, duas membranas cada um. Guardem essa informação que vai ser importante. Então tá, vamos para a explicação da teoria da endossimbiose. Nós temos aqui um organismo procarionte, ó, os DNA dele tudo soltinho aqui dentro, tá passeando lá de bobeira naquele caldão nutritivo. E nessa sopa nutritiva, nesses mares primitivos, tem outras vidas, outras formas de vidas procariontes, né? Eu tenho os procariontes aqui aeróbicos, né, de vida livre, ou seja, aqueles que respiram que precisam do oxigênio para manter suas funções,
E eu tenho aqui os procariontes fotossintetizantes de vida livre também, né? São aqueles procariontes que são capazes de produzir seu próprio alimento, tá? Aí essa bonitona aqui, grandona, vai fazer o quê? Tá dando bobeira aqui, meu filho? Creu, vai englobar esse procarionte aqui, que tá dando sopa, tá aí de bobeira, só distraidão. A mesma coisa vai acontecer com esse outro grupinho aqui. Essa célula, que não é boba nem nada, vai englobar ela como se estivesse comendo ela mesma. Vai trazer, vem para cá, vem morar aqui dentro de mim. Esses procariontes que acabaram de ser englobados pela nossa célula bonitona aqui, elas vão começar a desenvolver uma relação de simbiose. Vão ter uma relação super íntima, né? Qual que é a intimidade dessa relação? Essa célula está vivendo dentro da outra, então uma relação muito íntima mesmo, né? Então, esse procarionte de vida livre agora está vivendo dentro dessa célula, esses dois. Então, é benéfico para ele, por quê? Porque ele tem uma proteção, ele não é de vida livre mais, ele está protegido aqui dentro da célula, e é benéfico para esta célula também, porque pela nossa célula maior zona aqui, por quê? Porque esses procariontes aqui vão começar a fazer alguns serviços para essa célula que vai ser bom. Então, por isso é uma relação onde tem benefício para ambos, tá? Ao longo do tempo, gente, esse procarionte laranjinha aqui de vida livre, ele vai se tornar a mitocôndria, tá? Ao longo de muitos anos de evolução, tá, galera? Não é do dia para a noite, não. E esses procariontes aqui, fotossintetizantes, eles vão se tornar os cloroplastos, né? Que são os organelas aí responsáveis pela fotossíntese. O cloroplasto, ele só vai estar presente nas células vegetais, e a mitocôndria, ela vai estar presente tanto nas células vegetais quanto animais. Ela vai estar presente em todos os tipos celulares. Argumentos para sustentar essa teoria, porque teoria precisa de argumento bom, tá? Então, primeiro argumento para sustentar essa teoria. Essas organelas, mitocôndria e cloroplasto, são as únicas que possuem DNA, dentre todas as organelas que fazem parte de uma célula eucarionte. E outra coisa importante, esse DNA é circular. E a gente já viu que as células procarióticas, elas apresentam DNA circular, diferente das células eucariontes, que apresentam DNA em fita. Então, essa é um baita de um argumento, né, galera? Para sustentar que essas células eram bactérias, que eram procariontes de vida livre. Outra coisa, outro ponto, ribossomos. Essas organelas possuem ribossomos no seu citoplasma. Então, mais uma evidência, né? Assim como os procariontes, que a única organela que eles possuem são os ribossomos. Autoduplicação, mais um argumento aí. Essas organelas, gente, elas têm a capacidade de se autoduplicar, ou seja, de se dividir. E outro argumento muito importante é a presença de dupla membrana. Então, essas organelas, elas possuem duas membranas, né? A membrana mais interna, né? Tanto na mitocôndria quanto no cloroplasto, e uma membrana mais externa. E essa membrana, gente, mais externa, ela vem de onde? Da própria célula aqui, o procarionte, que engoliu essas células e acabou ficando um pedaço dessa membrana que foi, então, se desenvolvendo e envolvendo esse ser que tinha acabado de ser englobado, né? Então, por isso que nós temos duas membranas nessas organelas. Aqui é uma explicação também bem mais bonitinha da teoria da endossimbiose. Quem já viu Dragon Ball Z vai lembrar, né, da fusão, né, gente, do Trunks e do Gohan. Quem viu aí me adiciona. Então, a gente tem uma fusão mesmo, né, de uma célula na outra, e essa celulinha, a gente pode ser a mitocôndria, né, ela passa a compor essa célula maior. E aqui nós temos um GIF onde dá para ver isso melhor, principalmente a formação dessa membrana mais externa. Então, aqui, ó, nós temos esse procarionte de vida livre,
esse maior aqui que vai engolir mesmo esse procarionte de vida livre. Reparem que ele recebe aí um pedaço da membrana dessa célula quando ele é engolido e por isso ele tem as duas membranas na sua constituição. Então é isso, pessoal. Se tiver ficado alguma dúvida sobre isso, vai anotando aí que depois a gente conversa, beleza? Pessoal, para a gente fechar essa questão da evolução, né, da origem da vida, eu pergunto para vocês qual a importância do surgimento da célula eucarionte. Ela trouxe algumas inovações, né? A gente viu, né, que há o surgimento do núcleo, então o material genético ele vai ficar dentro do núcleo. A gente viu que tem várias organelas aí que estão presentes nessa célula. Qual que é a vantagem, qual que é a importância do surgimento da célula eucarionte? Então, galera, o material genético guardado no núcleo traz uma importante vantagem. Por quê? Porque melhora o processamento das informações que estão ali no nosso material genético. Isso vai gerar o quê? Vai permitir que a célula eucarionte, ela consiga se especializar e se diferenciar, né? Vai ser super importante no surgimento dos seres pluricelulares, ou seja, aqueles seres que são compostos de várias células, né? Vamos pensar na gente. Nós temos no nosso corpo diferentes tipos de célula. Eu tenho célula aqui na pele, que é de um tipo, do músculo do meu coração, que é de outro tipo, do pulmão, que é outro tipo, do osso, que é outro tipo, totalmente diferente. Isso só foi possível graças à célula eucarionte, onde o material genético ele é tão bem processado e aproveitado que ele consegue criar essas diferenciações, né, essas especializações, porque além das células serem diferentes, elas são altamente especializadas, né? A nossa célula nervosa, por exemplo, né, o neurônio, ele é uma célula extremamente especializada para aquela função de transmissão de impulso nervoso, né? Isso é permitido graças ao núcleo que está envolvendo aí o nosso material genético. Então, essa é a grande importância do surgimento da célula eucarionte. Ela vai permitir o surgimento, né, dos diferentes seres multicelulares ou pluricelulares que a gente conhece hoje.